Louvado seja o nome do Senhor. Deus, glória. Aleluia. Glória, 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 glória. Deus mesmo, aleluia. Deus da minha alma. Mateus capítulo 28, versículo 10. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Querido Deus, querido Pai, obrigado por essa palavra. Revela o teu querer nessas nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aceitados, meus queridos irmãos. Meus irmãos amados, da mesma forma, do mesmo jeito, não vou dizer o mesmo jeito, mas o chamado que o Senhor Jesus fez com seus discípulos, Ele também fez conosco. Da mesma forma que nós olharmos na palavra de Deus, Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, nós vamos perceber ali, depois do discípulo, que o povo estava pensando Jesus para ouvir a palavra de Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele pede para poder preparar o barco, Ele entra no barco e prega para aquela multidão. E Ele fazia ali o seu chamado, chamando Pedro, o seu irmão André, e foi chamando todo esse pessoal, servos do Senhor. Servo é aquele que serve, servo é aquele que trabalha em favor de alguém, ele está servindo, e assim foi todo chamado. Mas eu não quero chamar a atenção nesta noite, assim como possível, o que é ser servo do Senhor? Como assim ser servo? E eu quero aqui citar 7 características de um servo. 7 características de um servo: humildade, obediência, fidelidade, amor, perseverança, zelo e justiça. São as 7 características de uma pessoa que serve a Deus. Então aqui a gente percebe que a princípio o Senhor Jesus Cristo, Ele chamou como servo, e era uma tarefa difícil, porque servir a Jesus Cristo para aqueles discípulos não era uma tarefa fácil, era muito difícil, devido a tal exigência que tinha acerca de alguém servir ao Senhor. E essa exigência que eu falei para os irmãos, a pessoa primeiro tem que ser humilde, humildade. O que é uma pessoa ser humilde? É a pessoa, ainda que ela tenha alguma condição, seja financeira, seja intelectual, seja espiritual, a humildade vai fazer aquela pessoa ouvir quando tiver que ouvir. Não vai permitir a humildade daquela vida, daquela pessoa, não vai permitir que ela se exalte, que ela se acha acima das pessoas. Eu costumo dizer, queridos, que aonde uma pessoa vai, o que tem que chegar na frente daquela pessoa
Um amigo meu costumava dizer, um pastor, inclusive, na verdade não é pastor, ele era líder de ensinamento, ele dizia que o abecedário da escola normal era A, B, C, D, E, F e tal. E do crente é obedecer. Então isso é importante para a gente começar a fazer uma pequena análise. Outra coisa é a fidelidade. A fidelidade aqui, ela não é somente uma questão de ser fiel, porque Deus é fiel para conosco. Mas a fidelidade aqui, ela tem duas situações: ser fiel àquilo que se aprende para poder aplicar na sua própria vida, ser fiel ao amigo, ser fiel às pessoas. E isso é muito importante, ter essa visão, essa questão aqui da fidelidade. Outra coisa importante é a palavra amor. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse, não importa, profetizasse, se não tivesse amor, de nada adiantaria. Então, a palavra amor, ela é tão forte que não adianta alguém achar que a pessoa prega bem, que Deus o usa, ensina bem, ou canta bem, ou ora bem, mas se nessa pessoa não tiver amor, nada vai adiantar. Porque quando a gente analisa a palavra de Deus, em Gálatas capítulo 5, versículo 22 em diante, a primeira palavra diz que o seguinte: mas o fruto do Espírito é o amor. É a palavra que vem logo de início, para depois de fidelidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Então, quando a gente entrega a vida para Jesus Cristo, a primeira coisa que o Senhor quer fazer em nossas vidas é colocar o seu amor em nossos corações. Porque com amor eu vou aprender o que é servir ao meu próximo. Como eu vou tratar o meu próximo, vai tratar comigo também. Outra coisa, uma pessoa que ama, ela não espera ser amada, ela se propõe a amar. Uma pessoa que ama, ela não come amor, ela dá amor. Essa é a diferença. Outra coisa é a perseverança. A perseverança é uma pessoa, na verdade, ela tem aquela atitude contínua, ou seja, perene. Ela não sair daquele caminho a qual Deus traçou para ela. Deus traçou para ela, ou seja, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, se eu quero, na verdade, chegar a algo que está preparado para mim, conforme João 14, versículo 1, 2 e 3, não se fiture o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, eu preciso perseverar. E a perseverança aqui também é naquele projeto, naquele plano que a gente simplesmente traça, mas quando a coisa começa a pender para o outro lado e mostrar uma certa negatividade, isso começa a nos frustrar e a gente para no meio do caminho. Isso não é perseverar. Então precisamos perseverar naquilo que propomos a fazer, principalmente diante de Deus. Zelo. Zelo aqui é capricho em tudo aquilo que faz. Em tudo aquilo que faz. Zelo. Por exemplo, uma pessoa, um profissional, ou um trabalhador, não precisa ser um profissional, pode ser um trabalhador. E esse trabalhador, enquanto na verdade o supervisor está perto, ele trabalha direitinho, é uma máquina para trabalhar. Mas quando o supervisor sai de perto, acabou o trabalhador, acabou o zelo. Os irmãos sabem que antes de eu me aposentar, eu trabalhei muitos anos de mercado. E na minha profissão, por exemplo, para trabalhar eu teria que ser qualificado em algumas técnicas. E eu fui trabalhar numa plataforma, fui fazer um trabalho numa plataforma que eu estava
área de produção e eu fui lá para fazer o trabalho. E lá tinha muitas empresas trabalhando, muitas empresas contratadas na Petrobras. E eu fui fazer também o trabalho lá e de repente eu vi o pessoal da mesma profissão minha, a mesma técnica que eu tinha, e eu via um profissional trabalhando e parada de produção. Existe rapidez e correria. Isso não garante qualidade no serviço, porque quando se para uma sonda, ela está deixando de produzir. E quando para de produzir, não bate o recorde que eles querem. E aí, como o funcionário que ganha premiação, ele acaba não recebendo prêmio. E aí é aquela correria, passa correndo trabalho, tem que voltar para produzir de novo. E eu passei e vi um profissional. Ele jogando o produto assim, era para inspecionar tanto na frente por trás e tudo. Ele jogava só na frente e chicote, já botava aquele ali. Por trás ele fazia. Eu falei, que isso, gente? E se esse negócio quebrar? Quer dizer, se tivesse um chefe ali, ia fazer com todo capricho, mas não tinha ninguém, só tinha ele. E eu passando e vendo. E eu, como conheço o profissional da área, eu não posso fazer isso. Então a mesma coisa é a obra de Deus. A mesma coisa é aquilo que Deus propõe nas suas mãos para fazer. Eu não posso fazer bem feito porque alguém está me observando. Independentemente de ter plateia ou não, ter pessoas ou não, eu tenho que fazer com zelo. Eu tenho que ter capricho naquilo, aleluia, que foi disciplinado para eu fazer. Isso é uma coisa, na verdade, que é uma das características de um cérebro, de alguém, independentemente do trabalho secular ou da vida religiosa. A outra coisa é justiça. Justiça aqui é ser justo com as pessoas. É ser justo com as pessoas. Justiça aqui é quando, na verdade, duas pessoas que estão em discussão ou estão no debate, acontece muito isso, mas tem uma dessas pessoas ali que é muito amiga minha, a qual eu admiro, a qual eu gosto, estou sempre junto. Acontece aquela pessoa a qual eu tenho uma grande amizade, aquela pessoa, na verdade, ela erra contra outra pessoa que eu não tenho uma amizade, talvez eu não estou nem tão bem com aquela pessoa. Porém, naquela discussão, naquele debate, alguém me chama para poder testemunhar. Eu vou ter que ser justo. Gosto muito de você, mas esse que está certo. Mas você é meu amigo, sou teu amigo, mas não posso ser conivente com o seu erro. Isso é ser justo. E Deus é justo. Agora, entendendo essa questão das 7 características do servo, foi que Jesus chamou primeiramente como servo. Mas, durante o tempo que estavam juntos, convivendo, se alimentando juntos, andando para lá, andando para cá, aquela amizade, aquele foi se estreitando mais, foi tendo cada dia mais afinidade, tanto no grupo quanto com o Senhor, ao ponto que, na verdade, o Senhor Jesus Cristo chegou a declarar para eles, em João capítulo 15, versículo 15, que diz: não vos chamo mais de servo, mas de amigo.
8:10. O texto nos diz o seguinte: após a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, Jesus então fala uma palavra chamada assim, a palavra final, como pessoas costumam dizer no mundo, a cereja do bolo. É o que faltava para uma confirmação de uma grande amizade. Após aquele momento, ali diz a Bíblia, não tem mais, e dizer aos meus irmãos que vão a Galileia e lá me verão. Primeiro começa como servo, devido à proximidade, devido à intimidade, devido à afinidade. Começar então a subir o que mais um degrau, e esse degrau levou o quê? A ser amigo, mais intimidade ainda, mais afinidade ainda, mais responsabilidade ainda, mais cúmplice ainda. Não chama de servo, não, servo, são meus amigos. E aí chega no final, após a ressurreição, ele chama então meus irmãos. Talvez você pode estar se perguntando, mas pastor, quem que tem a ver uma coisa com a outra? Muita coisa. Muita coisa. No mundo real, não estou dizendo mundo de fantasia. Porque o mundo de fantasia é quando uma pessoa morre e deixa a sua herança para gato, para cachorro, para cavalo. Esse é o mundo da fantasia. Eu estou falando do mundo real. Esse tratando de família. Quando uma pessoa, porventura, vai deixar alguma herança, e para eu ter direito à herança, eu preciso fazer parte da família. Porque servo não faz parte da família, amigo não faz parte da família, mas para fazer parte da família tem que ser irmão. E a Bíblia nos fala em Romanos 8, capítulo 20, versículo 29, que diz bem claro: porque Deus conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, aquele que é Jesus, sendo primogênito entre muitos irmãos. Foi por isso que ele falou: fala, meus irmãozinhos, avisa para que eu vou estar lá, eu os encontrarei lá. Isso chama-se reunião de família. Por isso, queridos e amados irmãos, nessa noite, fala com os irmãos, para fazer parte da família, para ter direito à herança, é preciso ter Jesus na sua vida. É preciso fazer parte da família, senão não vai ter herança. E a herança é a vida eterna. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Se fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a nossa herança. A herança que foi deixada. Não fazemos parte da família. A família de Deus. A família do Senhor Jesus Cristo. Mas para isso, aleluia, o servo começa com o servo. Ele precisa ter essa característica. Qual foram ditas aqui? Meditemos nisso nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Deus é minha alma, Deus. Essas qualidades, elas demonstram o caráter de Cristo. Essas qualidades demonstram o caráter de Cristo na vida do servo. Essas qualidades demonstram o caráter de Cristo na vida do servo, e o prepara para servir a Deus e servir ao próximo. Vou repetir.
características, não consegue. Não consegue. Deus é fiel e vela pela tua palavra. No Evangelho não existe mágica, não existe invencionice. O que existe é verdade. No Evangelho não existe peixe, não existe, nada dessa. No Evangelho existe verdade, e a verdade absoluta não é do pastor, a verdade absoluta é nossa, a verdade absoluta é dele. Uma outra coisa muito importante nessa questão é que, como a Bíblia nos fala, por exemplo, na primeira carta, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz que nós temos um tesouro no vaso de barro. Você sabe o que é isso? Um tesouro no vaso de barro? É a palavra de Deus em nossa vida. É o poder de Deus em nossa vida. É isso. Porque isso, como a Bíblia diz que nós somos como um vaso de barro, isso mostra na verdade a fragilidade do barro. Mostra a nossa fragilidade para entender que tudo que acontece é Deus quem faz, não é o homem. Então nós somos o vaso de barro, frágil, em que esse vaso de barro preserva um tesouro maravilhoso, que é a palavra de Deus e também o poder de Deus, para que a excelência seja dele e não nossa. Deus é fiel e vela pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Vem, vou ficar de pé por um momento, em nome do Senhor Jesus Cristo, e viva para o Senhor.